Eu vou resolver aqui a prova do concurso para o Corpo de Engenheiros da Marinha de 2019. Essa prova tem 10 questões, sendo que 7 delas são úteis para quem vai fazer IME-ITA, Escola Naval, EFON, porque são questões que pedem séries, polinômios, cálculo, trigonometria, probabilidade e álgebra linear. As únicas questões que não são adequadas para esses concursos, aqui dessa prova, são as questões 2, 4 e 10, que usam assuntos como se fosse cálculo 3, cálculo 4, que não é útil para esses concursos que eu citei. Então, se você quiser ver outras provas dessa, vai lá no site da Diretoria de Ensino da Marinha, procura lá as provas para o concurso do Corpo de Engenheiros da Marinha, tem várias provas lá e tem o gabarito, só não tem a resolução. Então essa aqui, questão, por exemplo, é uma questão de séries que bem caberia numa prova de IME-ITA ou de Escola Naval. Então, assinale a opção que apresenta o conjunto de todos os valores de x pertencentes aos reais, tais que essa série converge. Isso cai, convergência de séries? Olha, quase cai, é um somatório que você tem que calcular limite. Agora, mesmo se for um assunto que não está totalmente descrito no programa, eles podem colocar lá uma introduçãozinha explicando o que é isso e pedir um determinado cálculo. Você com certeza já viu várias questões que fazem isso. Então aqui a gente tem um somatório de n igual a 0 ao infinito dessa expressão. 3an dividido por 2an mais 4an vezes x elevado a n. A primeira coisa, a gente tem que ver o que representa isso aqui. Isso aqui é o que? É um polinômio misturado com exponencial? Olha, isso aqui não é um polinômio em x, tá? Observe que a variável desse somatório aqui é o n. Aí você vai somar o n desde o zero até infinito. Agora, esse x aqui, ele vai ficar no resultado. Agora, observe que esse x não varia. O que ele quer saber é justamente para quais valores de x essa série vai convergir. Então, vamos tentar calcular isso aqui? Olha, não basta saber calcular. Você tem que usar aqui os critérios de convergência de série. Critérios de convergência de série. Quer ver uma série bem manjada de todo mundo? É a soma dos termos de uma progressão geométrica. Você sabe que a soma dos termos de uma progressão geométrica vai convergir quando a razão é menor que 1, não é isso? Aliás, quando o módulo da razão é menor que 1. Se a razão for 1, a série não vai convergir, esse limite vai dar infinito. Se a razão for menos 1, a série vai ser alternada, vai ficar somando entre um valor positivo e um valor negativo. Então, você, para ter uma progressão geométrica, a soma dos termos de uma progressão geométrica convergindo, você tem que ter a razão em módulo menor do que 1. Então, a razão tem que estar entre 1 e menos 1. E acontecem coisas similares daqui, tá? O primeiro critério que você tem que sempre utilizar, que se a série não atender, ela com certeza é divergente. É porque o termo geral que está sendo somado, ele tem que tender a zero. Porque se ele não tender a zero, isso aqui não vai ter um limite, isso aqui vai aumentar, ou diminuir, ou oscilar. Então a primeira coisa que a gente tem que obrigar é esse termo aqui tender a zero. Observe que essa expressão aqui, a gente pode chamar de AN, que é um termo geral. E aqui você tem um somatório desses termos. Então a primeira condição que você testa é essa aqui, o limite quando n tende a infinito do termo geral, tem que dar zero. Se não der zero, não tem como a série convergir. Obrigando isso aqui a acontecer, você vai ver quais seriam os valores proibidos para x. E você tirando os valores proibidos, os que sobram são os valores, digamos assim, ainda candidatos a servirem aqui para o que o problema quer. Então vamos ver quais são os valores de x que fazem com que isso aqui não aconteça. Então essa expressão aqui, para calcular o limite dela, vamos dar uma arrumadinha nela aqui, nós podemos juntar esse 3an com esse xan.
Isso aqui vai ficar 3x elevado a n dividido por 2an mais 4an. Agora, eu vou trocar essa expressão aqui por um outro termo que é maior do que esse aqui. Se esse outro termo que eu escolhi aqui for realmente maior do que esse, e ele tender a zero, então esse aqui vai tender a zero também, porque esse aqui seria menor ainda. Então a gente vai trabalhar com esse outro termo aqui, ó. Olha só, esse termo aqui é um termo que eu estou vendo que ele vai tender a zero, porque isso aqui pode ser escrito como 3x sobre 4 elevado a n. E essa expressão aqui é maior do que essa. Ah, mas e se o x for negativo? Tá, vamos tomar então em módulo, tá? Eu posso dizer que essa expressão aqui é menor do que o módulo dessa. Primeiro porque o módulo é maior do que essa aqui. Essa aqui poderá ser positiva ou negativa dependendo do x. Agora aqui, se você tomar o módulo, com certeza ela vai ser maior que essa. Então vamos colocar o módulo aqui e colocar o módulo aqui também. Pronto, assim a gente se livra do problema do sinal do x. 3x sobre 4 em módulo elevado a n. Então eu peguei aqui 4 elevado a n, que é maior do que 4an mais 2an. Eu estou pegando aqui um denominador menor. Então isso faz a fração ficar maior. Em módulo, tá? Se for todo mundo positivo. Se for todo mundo positivo, vai dar certo. Mas se você coloca em módulo, você resolve esse problema de ser positivo ou negativo. E agora vamos analisar essa expressão aqui. Para ser convergente, é preciso que, antes de mais nada, isso aqui tenda a zero. Acontece que isso aqui eu posso obrigar a tender a zero. Qual tem que ser o x para isso aqui tender a zero? É só você obrigar essa expressão aqui a ser menor do que 1 em módulo. Ou seja, quando você tiver o 3x sobre 4 compreendido entre 1 e menos 1, bom, fazendo desse jeito você não tem que se preocupar com o módulo. Essa expressão vai estar entre 1 e menos 1. E aqui é desigualdade estrita. Não vale o 1, né? É apenas aqui menor do que 1 ou maior do que menos 1. Então você vai ter uma expressão que tem com certeza um módulo menor que 1. Então quando o n tender a finito, isso aqui vai tender a zero. Então quais são os valores de x proibidos, digamos assim, que fazem a série divergir? Valores que x não pode assumir, senão a série vai ser divergente. É quando isso daqui não obedecer a isso, ou seja, quando isso aqui for maior do que 1 ou menor do que menos 1. Isso aqui é a mesma coisa que dizer que o x estaria compreendido aqui nessa região, ó, entre 4/3 e menos 4/3. 4/3 e menos 4/3. Inclusive, se você tiver o x maior do que 4/3 ou então menor do que menos 4/3, inclusive, isso aqui vai ser com módulo maior do que 1, quando você elevar a n, vai tender ao infinito. E quando for igual a 4/3? Quando for igual a 4/3, isso aqui vai dar 1. E 1 elevado a n não tende a 0. 1 elevado a n tende a 1. Então, valores proibidos são esses aqui. Sobram os valores possíveis. Quer dizer, não são proibidos ainda. São os valores que x, a princípio, pode assumir. Isso aqui é só a primeira parte. Eu estou obrigando o termo geral a tender a zero. Então, esses valores aqui, compreendidos entre menos 4/3 e mais 4/3, são os valores que agora o x pode assumir. Acima disso e abaixo disso não pode. Acabou aqui? Não, isso aqui é só a primeira parte. Isso aqui foi para obrigar a tender a zero. Para tender a zero, o x tem que estar nessa região. Se você tiver x igual a 2, x igual a 5, x igual a menos 3, a série vai divergir.
Então esse teste aqui é só para você eliminar os valores de x que não podem. Eu vou utilizar agora um teste que quase sempre consegue resolver esses problemas de convergência de série. Ele se chama teste da razão ou critério de D'Alembert. É como se fosse um equivalente do teorema de L'Hopital, só que para séries, tá? Você vai calcular a razão entre um termo e o termo seguinte. A gente já testou que essa expressão AN tende a zero quando n tende ao infinito. Agora você vai calcular a razão entre um termo e o termo seguinte, com o termo seguinte no numerador, desse jeito aqui. E aí você vai calcular o limite disso aqui quando n tende ao infinito. Digamos que esse limite exista e tenha um valor L. Então, a partir do L que você encontrar, você vai poder tomar aqui 3 resoluções. Primeiro, claro que o L é positivo, né? Porque você está calculando aqui o módulo. Se o L for menor do que 1, essa série converge. Quer ver um exemplo? Se a tua série for uma progressão geométrica, a razão entre o termo seguinte e o termo anterior é justamente a razão da progressão geométrica. E você sabe que quando essa razão é menor do que 1, o somatório dos termos da PG é convergente. E pode ser negativo também, se for, por exemplo, menos 1/2, também é válido. Em módulo, é menor do que 1. Então, se você tiver numa progressão geométrica a razão menos 1/2, ela também vai convergir, só que ela vai alternando até convergir. Tá, se você tiver L maior do que 1, a série com certeza diverge. E agora o problema é isso aqui, se você tiver L é igual a 1, aí nada se pode afirmar por esse teste aqui. Então, para L igual a 1, se você chegar nessa situação, você vai ter que testar de uma outra forma. Mas isso aqui resolve o problema, né? O problema aqui é que a série convirja. Então, você tem que obrigar esse limite a ser menor do que 1. E o igual a 1 você testa separado. Então, vamos calcular essa razão aqui. Razão entre o termo e o termo seguinte no numerador. Então, no caso dessa série, desse problema, vai ficar isso aqui. Limite, quando n tende a infinito, tudo em módulo, e a expressão é essa aqui. A n mais 1 vai ficar, lembrando que o an é essa expressão, então isso aqui vai ficar 3an mais 1, 2an mais 1, 4an mais 1, e aqui xan mais 1. Isso para o n mais 1. Para o an é com n aqui. No denominador você coloca o an, então vai ficar a mesma expressão, só que invertida. E com expoentes iguais a n. Então vai ficar isso aqui, ó. 3an, 2an mais 4an. E aqui no denominador xan. Agora a gente vai dar uma simplificada geral nessa expressão. Vai ficar limite quando n tende ao infinito. Olha só. Xan e xan mais 1. Isso aqui vai simplificar. Vai ficar aqui x. Aqui 3an mais 1 e aqui 3an vai simplificar aqui. E vai ficar aqui 3. E aqui a gente vai ter que colocar em evidência. Olha só. Vamos colocar em evidência aqui 2an. Olha, 2an mais 4an. Como é que vai ficar isso aqui colocando 2an em evidência? 4an eu vou escrever assim. 4an é 2 ao quadrado elevado a n. Que isso aqui pode ser escrito desse outro jeito. 2an mais 2 a 2n. E 2 a 2n é a mesma coisa que 2an vezes 2an. Então, 2an vezes 2an é a mesma coisa que 4an. Agora a gente coloca 2an em evidência. 2an que multiplica 1 mais 2an. Vamos poder fazer aqui.
E aqui vai ser parecido, só que ao invés de n vai ser n mais 1. Então aqui nesse numerador nós temos 3x. Aqui vamos já colocar em evidência, usando esse princípio, vai ficar 2 elevado a n mais 1, que multiplica 1 mais 2 a n mais 1. E aqui vai ficar essa expressão, 2an que multiplica 1 mais 2an. Aqui também dá para dar uma simplificada, né? Olha aqui, 2an e 2an mais 1. Aqui vai cortar e aqui vai ficar 2. Então, sobrou 3x sobre 2 e mais essas partes aqui. Olha só, esse 1 aqui não vai influenciar nada em comparação com esse 2 elevado a n, né? Isso aqui vai para o infinito e esse 1 vai ser desprezível. E aqui também vai para o infinito e esse 1 vai ser desprezível. Então eu posso trocar essa expressão aqui por 2an dividido por 2an mais 1. Então o que eu fiz daqui para cá? Eu desprezei 1 em comparação com esses termos aqui que são muito maiores. Se você quiser, você pode fazer isso aqui de um jeito mais elegante, tá? Você pode colocar 2 elevado a n em evidência aqui no numerador, 2an, vai ficar 1 sobre 2an mais 1. Aqui também você coloca 2an mais 1 em evidência, vai ficar 2an mais 1, que multiplica 1 sobre 2an mais 1, mais 1. E agora, 1 mais 1 sobre 2an. Isso aqui está tendendo a 0 e isso aqui está tendendo a 0. Então, isso aqui tende a 1 sobre 1. Vai sobrar isso, 2an sobre 2an mais 1. É mais elegante você dizer que essa parcela e essa parcela aqui tenderam a 0 do que simplesmente você jogar fora esse 1, né? Mas é a mesma coisa. E aqui, esse limite aqui vai dar quanto? Aqui a gente pode simplificar por 2an. Aqui vai dar 1 e aqui vai ficar 2. Essa parte aqui vai dar 1 meio. Então esse limite vai ficar 3x sobre 4. Não esqueça que tudo isso é com módulo. No critério de D'Alembert, você pega essa razão aqui em módulo, tá? Então, isso aqui é em módulo que você está calculando. Aqui é a mesma coisa, em módulo. Aqui vai em módulo. Aqui também e aqui também. Pronto, então esse aqui é o nosso L. O L vale 3x sobre 4. E o que diz o critério de D'Alembert? Diz que quando esse limite é maior do que 1, a série diverge, mas você quer que aconteça isso aqui, ó. Você quer que a série seja convergente. Então você tem que obrigar esse L a ser menor do que 1. Então isso aqui tem que ser menor do que 1. Módulo de 3x sobre 4 tem que ser menor do que 1. Isso garante que a série é convergente. Agora, para que isso aqui em módulo seja menor do que 1, o 3x sobre 4 tem que estar compreendido entre que valores? Tem que estar entre 1 e menos 1. Daqui você passa para cá, né? Se o módulo dessa expressão é menor do que 1, é porque essa expressão está entre 1 e menos 1. E daqui a gente conclui, ó, multiplica todo mundo por 4, vai manter, divide todo mundo por 3. Isso aqui vai ficar x é menor do que 4 terços, maior do que menos 4 terços. Então, isso aqui é o que precisa acontecer para a série convergir. Mas a gente já tinha descoberto, então pegando daqui os valores que a gente encontrou usando o critério de D'Alembert, fica claro que os valores 4 terços e menos 4 terços, que correspondem ao L igual a 1, que bom, né? Porque o critério de D'Alembert, ele não fala o que acontece quando o limite é igual a 1, pode convergir ou não. Então a gente já viu aqui que esses valores que vão te dar um L igual a 1, eles não servem porque fazem a série ser divergente. Então, se a gente quer que ela seja convergente,
com a ajuda do critério de D'Alembert e também pelo teste de tender a zero que a gente fez no início, os valores de x permitidos que fazem com que a série convirja são esses aqui, x compreendido entre 4/3 e menos 4/3. Isso está lá nas opções, ó. Olha aqui. X pertence aos reais, sendo que x está compreendido entre menos 4/3 e 4/3. Essas aqui estão erradas, que são meio, né? E essa daqui tem uma diferençazinha, tem aqui um menor ou igual. Mas a gente já viu que essa aqui não serve, né? Não serve porque ela vai deixar furar essa condição aqui. Vai fazer com que esse limite aqui não seja zero. Então, a resposta correta é a letra B de Bravo.